Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre, amado Jesus, estejam com todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Antes de adentrarmos ao nosso estudo, que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, limpando a nossa mente de todas as imposições que nós às vezes criamos, mas entregando a Jesus as nossas situações para que nos mostre o caminho da redenção, o caminho do progresso, o caminho da reforma íntima, que Jesus possa nos conceder meios de progresso, meios de evolução, conforme a vontade dele e não a nossa, mas que nós possamos aceitar com humildade, colocar a nossa cruz nas costas e seguir em rumo ao progresso, em rumo à eternidade, deixando de ser quem nós éramos para nos tornar seres melhores, seres mais evoluídos, né? Que nós possamos vencer a nós mesmos, fazer essa reforma íntima que é tão esperada por nós e tão esperada pelos bons espíritos. E assim, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, do capítulo 5, intitulado O Servo Inconsistente. Então, dando sequência à leitura, o texto diz o seguinte: à frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que por meio da inspiração, o Senhor enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Então aqui Jesus já narra para a gente uma história de um homem que encontrou o caminho da luz, né? O caminho da revelação divina, e começou a pedir a Deus meios para que ele pudesse trabalhar, pudesse progredir, né? Naquele intuito que ele tinha. E como Jesus mesmo disse, se nós pedirmos ao Pai e a intenção for boa, nós colheremos, né? Ele nos dará esses meios de progresso. Mas quando nós pedimos a Deus, nós verdadeiramente precisamos estar atento, porque Deus se manifesta através das pessoas, através dos amigos, né? Aqueles que estão mais próximos são o meio, talvez, de que Deus vai dar para nós o que nós tanto pedimos, né? Os meios de progresso para o nosso próprio eu. Deus se manifesta através das pessoas. E aqui ele continua com a leitura. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência para a escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sob as diretrizes do velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhes não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações do conhecido operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhes tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas findo uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um dos fabricantes de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhes não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que se dirigem, até que a morte veio buscá-lo à presença do anjo do Senhor. Então vamos meditar aqui um pouco sobre essa leitura, sobre essa passagem até essa parte.
Como dissemos mais acima, né? Deus, Ele conhece nós, verdadeiramente falando. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece os nossos passados, as nossas encarnações passadas. E quando nós dizemos que reencontramos o caminho da redenção, o caminho da evolução, né? O caminho da reforma íntima, e nós pedimos a Jesus, pedimos aos bons espíritos meios para que nós evoluímos, para que nós possamos nos reformar, Deus vai nos dar a oportunidade e vai nos dar o necessário. Só que o necessário que Deus vai nos dar, muitas das vezes não é o que eu quero, o que nós queremos. Deus vai nos dar o que vai nos colocar em prova para que essa evolução aconteça. Então aqui nós já percebemos no contexto até agora de que o operário, o homem que encontrou a luz divina, pediu a Deus para que Deus desse a ele meios de evolução. E Deus, através de pessoas, criou para ele situações, criou empregos para que ele pudesse trabalhar. Mas muitas das vezes nós vamos e porque nós dizemos que encontramos o caminho da redenção, que encontramos o caminho de Jesus, nós queremos que a nossa caminhada facilite. Mas na verdade, nós estamos colocando sobre nós a nossa cruz que nós deixamos no passado. Então é praticamente seguir em direção às tendências que eu preciso melhorar. Então eu encontrarei no começo dificuldades, mas as dificuldades são barreiras que vão ser vencidas se verdadeiramente eu estiver definindo o meu ponto de melhora. Então aqui, nessa passagem, nós aprendemos que tudo na vida quer nos ensinar. E o título da mensagem é O Servo Inconstante, porque muitas das vezes nós queremos mudar a nossa vontade. Então nós estamos aqui agora, não estou satisfeito, quero outro. Mas precisamos entender que Deus está no controle. Então se eu estou insatisfeito, mas eu estou trabalhando, dando o meu melhor, trabalhando na minha reforma, e quando Deus vê que realmente eu venci, automaticamente, sistematicamente as coisas vão melhorar para mim. Automaticamente eu recebo um convite de uma proposta melhor, eu recebo uma situação melhor, porque as coisas acontecem de forma natural e não existe o acaso, Mas todas as vezes que eu imponho, que eu tento, que eu procuro, é como se eu estivesse indo contra uma barreira e muitas das vezes talvez não vai dar muito certo. Eu vou ficar infeliz, eu vou ficar insatisfeito, Então precisamos ter a paciência de aceitar, de sempre pedir a Deus que nós possamos aprender com a situação que nós nos encontramos hoje em dia. Eu costumo dizer, a frase é: o que essa situação quer me ensinar? Qual é o objetivo do ensinamento? Mas façamos sempre a nossa parte e acreditando de que Deus e os bons espíritos nos concederão situações melhores. Quando nós aprendemos a lidar com o pouco se torna muito e Deus nos dá meios melhores para que nós possamos trabalhar mais. Então aqui Jesus continua. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quando aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparastes antes os imperativos do céu? Então aqui os anjos lá fizeram um questionamento para o operário. Você, teoricamente, encontrou a caminhada, nós te ouvimos e te conduzimos. E por que você não se preparou com os imperativos que nós te enviamos? Ou seja, a espiritualidade às vezes nos concede situações que nós não aceitamos, mas serve para o nosso progresso. Como nós dissemos, a espiritualidade nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe os pontos que nós precisamos melhorar e nos coloca definitivamente nesse ponto para que sirva de aprimoramento para o espírito, para que ele se burile, Então, continuando o texto, ele diz: o interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento precioso. Como pudestes esquecer tão simples verdades dentro da vida?
O malho bate a bigorra, o ferreiro conduz a malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugistes a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Então aqui os anjos fizeram um questionamento para ele, né? Então, nós te enviamos nessas circunstâncias, mas em vez de você aproveitar a oportunidade, então, como aqui diz no texto, né, o próprio Deus analisa o conjunto, né? Então ele analisa o meu desenvolvimento, o meu esforço dentro daquela situação. Então Deus sabe quando nós estamos sendo injustiçados, quando está acontecendo as coisas, mas muitas das vezes nós fugimos da luta, nós não damos o nosso melhor, e principalmente quando nós pedimos a Deus e Deus nos concede os meios, nós não queremos mais seguir aquele caminho e preferimos mudar o caminho à nossa própria vontade. Então, o Emmanuel, por exemplo, com o Chico Xavier, o Emmanuel pediu do Chico disciplina, né, 3 vezes. Mas por que a disciplina? Porque dentro da disciplina nós conseguimos mudar e vencer hábitos que nós tínhamos do passado, porque estamos impondo uma disciplina nova. Então, às vezes, um gerente, às vezes um dono de empresa a qual trabalhamos, cobra de nós, né? Ele cobra de nós, e nós precisamos cumprir com aquilo que estamos fazendo, né? E de uma certa forma também está sendo pago ali. Então ele está pagando e está cobrando. Mas se eu levar na questão da humildade, igual ele diz aqui, eu vou aprender grandes coisas, né? E sempre pedindo a Deus que eu tenha aprendizado dentro do trabalho a qual eu estou. E quando chegar o momento, e todos nós, né, interiormente sabemos o momento de sair da empresa ou de sair da situação em que nos encontramos, para dar saltos maiores, porque as coisas acontecem como se fossem programadas na nossa vida, né? Como se fossem programadas. Mas tudo nessa vida tem um intuito de ensinamento, de aprendizado, de evolução. Então, né, conforme nós dizemos, nada acontece por acaso, tudo tem um porquê nessa vida. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Igual ele diz, muitas das vezes a gente toma decisões de forma impensada. Nesse caso dele foi impensado porque, né, todos os lugares que ele chegava, por mais que ele já tinha encontrado, como ele diz no começo, o caminho da redenção espiritual, né? Então nós, quando encontramos, queremos que melhore as situações, mas para que melhore é necessário primeiro a gente fazer essa reforma íntima, e realmente as coisas vão melhorar, mas a gente precisa colocar as cruzes nas costas. Então o melhorar que nós dizemos é nós termos aceitação, né? Deus não promete riquezas, Deus não promete questões do mundo, porque Deus sabe que hoje ou agora é uma encarnação, amanhã é uma outra encarnação. Se hoje somos pobres, amanhã podemos ser ricos. A questão que nós precisamos aprender é lidar com o mundo e com a circunstância que nós estamos hoje. É nos resgatar, é vencer a nós mesmos, é nos transformar, né? Então, se nós nos transformamos, tudo à nossa volta se transforma também. Então, quando os bons espíritos nos envia meios, os meios são para a nossa transformação, são para o nosso burilamento espiritual, são para a nossa disciplina, é para que nós aprendemos comportamentos melhores, para que nós vencemos tendências que nós carregamos de outrora, tendências negativas, más comportamentos. Então a vida, ela quer nos ensinar e ela nos ensina dessa forma, fazendo com que nós convivemos e aprendendo com outras pessoas. Toda encarnação tem um motivo de aprimoramento, né? Mas nós precisamos ter a humildade de aceitar e nos esforçar perante aquilo. Aquele que é humilde só tem a ganhar nessa questão, né? Então, quanto mais humildes nós formos, mais aceitação, mais entendemos a vontade de Deus. Quanto mais nós impomos a nossa vontade, então nós precisamos recordar da mensagem de Jesus, que diz que o reino dos céus é prometido aos mansos e pacíficos. Então, é realmente aprender com cada situação,
fazer prece constantemente por aqueles que às vezes nos cobram, porque talvez são até cobradores de outras vidas ali presencialmente, né, na vida atual. Então, tudo nessa vida realmente tem um porquê, não existe o acaso. E como eu disse agorinha no nosso estudo, se hoje nós somos pobres, provavelmente em outras situações já fomos ricos. E se hoje somos ricos, provavelmente em outras situações poderemos vir a ser pobres. Então a vida ela é dessa forma, ela nos coloca em situações para aprendermos a lidar com situações. Mas o mais importante nisso tudo é vencer o espírito, porque hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser que já não estamos mais encarnados e sim desencarnados. A vida ela movimenta constantemente, está tudo em movimento, nós estamos em movimento. Precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos hoje de evolução, dar o nosso melhor aonde nós nos encontramos. Dentro de onde nós nos encontramos, conseguimos fazer grandes coisas para o nosso próprio progresso e para a contribuição do mundo a qual estamos hoje. E ele continua o texto. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem tiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plaina benfeitora. Então aqui Jesus diz que se a gente tiver a paciência, se nós tiver a humildade de catar os ensinamentos da pessoa que é mais áspera, nós conseguiremos nos aperfeiçoar, nós conseguiremos talvez aprender situações melhores. Eu dei o exemplo do Emmanuel. O Emmanuel para com Chico pedia para ele disciplina, mas era num bom intuito. Logicamente a gente entende que cada situação é uma situação, mas quando a cobrança for da nossa visão indevida, façamos prece por aquela pessoa, por aquele patrão, por aquela questão, porque pode ser talvez até um cobrador do passado. E lembrando de que Deus olha para todos iguais, igual ele diz aqui, Deus está visualizando tudo, e ele diz aqui ainda que todos nós passaremos pelo tribunal da justiça do Pai, que não deixa que ninguém seja, de uma certa forma, injustiçado. Então nós confiamos em Deus e façamos a nossa parte, consciência tranquila, de dever cumprido. E aí ele continua: abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Então, se Deus me colocou numa circunstância hoje de aprender, de ensinar, que eu saiba fazer o meu melhor, e se for de aprender, que eu me permita aprender, que eu me permita que aquele ensinamento possa realmente fazer uma mudança para mim, porque eu vou carregar esse ensinamento para toda a eternidade e provavelmente vou passar para terceiros em uma outra circunstância. Aí ele diz: porque os mestres do mundo sempre reclamarão uma lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então todas boas ações ela permanece para toda a eternidade. O mundo, como nós dissemos, está em progresso. O mundo não para, está em progresso. Cada século carrega uma transformação, carrega uma mudança. Então nós fazemos parte dessa mudança, todos nós contribuímos com o mundo de forma consciente ou inconsciente, positivamente ou negativamente falando. Mas todos nós seremos e retornaremos ao plano espiritual com essas plantações. E essas plantações vão ser a colheita do futuro. Então que nós possamos plantar para colher coisas boas no nosso amanhã, porque nós retornaremos a esse mundo muitas vezes ainda, para resgatar e ajudar aqueles que estão no nosso convívio também a se resgatarem. Bom, esse foi o nosso estudo da noite de hoje, do capítulo 5, o servo inconstante. Que todos nós possamos confiar em Jesus, confiar nos bons espíritos, no planejamento espiritual que foi traçado para a nossa evolução, e que nós possamos trabalhar na nossa reforma, no nosso burilamento íntimo, para que nós nos reformamos, para que nós vencemos as más tendências, transformando em bons hábitos, hábitos positivos, e que possamos servir de exemplo para outras pessoas, não nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes,
porque as atitudes verdadeiramente transformam toda uma humanidade. E Jesus é o exemplo disso. Jesus conseguiu nos demonstrar e transformar muitos corações através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos, né? Então, que nós possamos ler, vivenciar o Espiritismo, compreender o que estamos lendo, mas colocar em prática, né? Colocar em vivências, para que possamos transformar esse mundo em um mundo melhor, porque o mundo, a transformação do mundo depende de cada um de nós. Então que possamos trabalhar, como diz, o trabalho edifica o homem, né? Tudo está em trabalho, tudo está em movimento na vida. Que possamos aprender com o que estamos fazendo, possamos colocar a nossa cruz nas costas, né? E caminhar em direção à nossa evolução, resgatando aqueles que prejudicamos no passado. Que a bênção do Pai Celestial possa cair sobre cada um, né? Possa iluminar o coração de cada um, mostrando sempre a direção certa, a direção correta, para que nós nos corrigimos, possamos conquistar a paz interior, que nós nos tornamos trabalhadores constantes, né? Então, como diz o Emmanuel, é necessário nós criarmos constância, né? Trabalharmos constantemente pela nossa melhora. Cair é normal, errar é normal, é humano, mas que nós aprendemos com o erro e continuamos sempre firme no nosso objetivo de melhora. Como aprendemos na leitura de hoje, que nós, né, possamos pedir a Deus situações melhores, mas lembrando de que muitas das vezes pedimos uma coisa, mas Deus nos dará outra, porque Deus sabe o que verdadeiramente é necessário para o nosso progresso espiritual, e que nós possamos aceitar, né, essa questão quando ela vir, e possamos trabalhar o nosso aprimoramento espiritual com aquilo que Deus nos mandou. E conforme formos formos desenvolvendo, a tendência é automaticamente as coisas ir melhorando, né? Então as coisas vão expandindo por conta do merecimento. Então Deus, ele é justo. Quando nós fazemos bem feito uma situação, agimos com humildade, dando exemplo, auxiliando aqueles que batem à nossa porta, a tendência é que nós vamos evoluindo, que situações melhores vão nos abraçando. Então esse foi o intuito do nosso estudo de hoje, baseado no livro Jesus no Lar, do capítulo 5. Antes de encerrar o nosso estudo da noite de hoje, gostaria de ler um texto da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, do Emmanuel, do livro Coragem. E o título do texto é Semana dos Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Amigos do grupo, inúmeras vezes nos perguntamos sobre o que pretendia dizer Jesus com esses ensinamentos. Com o conhecimento mais ampliado que temos hoje, entendemos que Jesus não falou apenas para uma época, mas sim para todas as épocas, dando-nos a oportunidade de aprendizado em todas as fases do nosso processo evolutivo. No Sermão do Monte, ele disse: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje temos o conhecimento da progressão dos mundos e sabemos que a Terra vive sua derradeira etapa, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Sabemos também que no mundo regenerado não caberá mais violência, guerras, injúria, cólera, e sim que haverá compreensão, fraternidade, cooperação e a resignação conquistada pelo conhecimento. Muitas vezes em nossas insensatez dizemos: não quero mais reencarnar na terra. Mas, como adiantou Jesus, serão bem-aventurados os que conseguirem o direito meritório de permanecerem no mundo que conseguirá vencer uma etapa tão importante na escala evolutiva, porque vencida essa etapa, é como o coração pacificado, conseguiremos viver e agir como verdadeiros filhos de Deus. Então esse foi o nosso estudo da noite. Fiquem todos com Deus, muita paz. Até a próxima.